Chamados, eleitos e fiéis, é tempo de pensarmos no Salmo de número 50, um salmo belíssimo, um salmo que me intriga, um salmo que me coloca em meu devido lugar na presença do Deus Altíssimo, lembrando-me que sou um pecador, que não merece coisa alguma, mas que foi resgatado pela graça e pelo amor de Cristo. Nesse sentido, então, eu quero propor que o Salmo de número 50, ele pode ser estudado da seguinte maneira: do verso 1 ao verso 6, do verso 7 ao verso 15 e depois do verso 16 ao verso 23. Na primeira parte, você tem a ênfase em quem Deus é. Na segunda parte, você tem a ênfase naquilo que o Senhor possui. A terceira parte do Salmo fala sobre aquilo que o Senhor Deus fará. E este Salmo, ele, em alguns momentos na minha vida, quando eu leio, paro e medito nele, ele me traz um senso de alegria, de esperança, me deixa perplexo em alguns pontos, mas me faz sorrir também. Eu voltarei a um verso em particular, que quando eu leio, sempre que passo por este verso, a minha sensação é de sorrir diante da verdade ali afirmada. Mas eu gostaria antes disso de enfatizar alguns pontos, chamar sua atenção para alguns pontos que são interessantes no estudo do Salmo como um todo e compõem o entendimento do mesmo. Ao contrário do que a maioria de nós pensa, ou imagina, ou até mesmo deseja, a manifestação de Deus, de acordo com o Salmo 50, ela é seguida de tormenta. É isso que o verso 3 diz. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Quando Deus se manifesta, ele pode se manifestar de várias maneiras. Ele é Deus absoluto, ele pode se manifestar numa voz suave, ou ele pode se manifestar com trovões e relâmpagos. Mas aqui, o texto reserva para Deus a discrição de se manifestar, e quando ele fala, é como um fogo consumidor que devora tudo pela frente e traz tormenta consigo. Bem diferente da impressão que alguns têm, que eu mesmo tenho em alguns momentos, que Deus, quando se manifestar, será de uma forma específica. E esse texto me lembra que Deus precisa ser sempre lembrado como alguém livre que age da maneira como achar por bem. A segunda questão que eu vejo no Salmo de número 50 se encontra no verso 8, e a palavra de Deus diz: não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois os teus holocaustos estão de contínuo perante mim. Então você observa o exercício do povo de Deus que, na prática do pacto, procurou obedecer ao Senhor, mas sempre dependendo da graça. Não são os sacrifícios, não é a obediência perfeita à lei, até porque nunca ninguém conseguiu, a não ser o Senhor Jesus Cristo, obedecer a lei perfeitamente, mas é pela graça que eles são aceitos. Os sacrifícios são oferecidos porque este é o tempo de fazer este tipo de oferta. Mas, na verdade, como no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em todos os lugares e por todos os tempos, as pessoas sempre foram salvas pela graça. O verso 12 expressa algo também que eu fiz menção agora há pouco, interessante, e que me faz sorrir, me deixa perplexo. Verso 12: se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Eu olho para esse texto e não consigo pensar em outra coisa a não ser Deus dizendo para mim: Flávio, olhe ao redor, tudo que existe é meu, e se eu tivesse fome, supondo que Deus tivesse essa experiência, ele está dizendo: ainda que eu passasse por fome, eu não te diria. Eu não dependo de você, Flávio. Isso é extraordinário.
me faz pensar na minha pequenez, na grandeza e na independência do Senhor Deus. O verso 20 também, verso 20, tu te sentas a falar contra o teu irmão, difamas o filho da tua mãe. Aqui é a palavra de Deus trazendo à memória aquilo que Deus abomina. E quão facilmente nós nos assentamos para falarmos não tão positivamente acerca de nossos próximos. E isso deve servir de alerta. Deus não respeita quem fala de outros desrespeitosamente. O verso 21, estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que na verdade eu era como tu, mas eu te arguirei e tudo te porei à vista. Deus dizendo, vocês praticaram certas coisas. Ele está fazendo nessa parte do Salmo referência aos ímpios. Vocês ímpios praticaram certas coisas. E vocês acharam que porque eu estava calado, eu era como vocês. Mas não existe nada entre nós em comum. Deus está dizendo para o ímpio. E me faz pensar acerca das minhas atitudes, das minhas motivações, a fim de que eu não seja encontrado no mesmo predicamento, na mesma situação. Verso 22, a palavra de Deus diz, considerai, pois, isto vós que esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace, sem que haja quem vos livre. Neste verso eu sou lembrado de algo que é convenientemente tratado por alguns. É comum nós ouvirmos falar que o ser humano tem livre-arbítrio. E é comum nós ouvirmos que o ser humano, criado ou não por Deus, ele tem um arbítrio tão livre, tão autônomo, tão absoluto, que ele é capaz de rejeitar o próprio Deus, caso esse Deus existisse. Todos nós sabemos disso, isso são ideias comuns ao redor do mundo. Mas a pergunta que eu faço é esta. O Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e esse ser humano é livre por força desta criação. O Deus que é criador e absolutamente livre ele mesmo, que criou o ser humano, livre igualmente, até o ponto de rejeitá-lo, não é Deus tão livre e tão legítimo em sua liberdade ao ponto de igualmente rejeitar quem ele bem quiser? Essa é a pergunta. Porque eu vejo que para alguns a discussão é só numa direção. Ou seja, eu como ser humano tenho o livre-arbítrio de rejeitar Deus. Mas não é possível que Deus seja tão livre ao ponto de resolver rejeitar alguém, rejeitar a mim mesmo. E a minha resposta a esta pergunta é um absoluto sim. Porque senão é uma questão de conveniência. Eu posso rejeitá-lo, mas ele não pode me rejeitar. E aí nós temos o verso 22. Considerai, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus. É um direito seu de se esquecer de Deus? Claro que sim. É um direito dele se esquecer de você? Para que eu não vos despedace sem que haja quem vos livre. Ó irmãos, esse salmo, ele é fascinante. Para o ímpio, ele é uma afronta. Para o que teme e treme diante da palavra de Deus, uma fonte de tão grande encorajamento. Porque nele eu aprendo quem Deus é. Um pouco mais de quem ele é. Neste salmo eu aprendo o que ele possui. Toda a terra é dele. Todo o gado espalhado pelo mundo é dele. Todo o ouro, prata e bronze pertencem a ele. Ele é dono de todas as riquezas. Por isso que ele diz, se eu tivesse fome eu não te diria. Ele é aquele que fará coisas extraordinárias.
O Senhor Deus, na primeira parte do Salmo de 1 a 6, ele é descrito como poderoso, Senhor, formoso, resplandecente, poderoso, autoridade, justiça, Deus e juiz. Aí você entra na alma do salmista e percebe que este tem que ser um hino de adoração, porque diante de um ser tão maravilhoso e com o coração cheio de gratidão, você não tem como expressar isso a não ser em adoração. E quantos adjetivos, 9 deles, o autor do Salmo 50 usa para descrever a grandeza de Deus. Você já usou 9 adjetivos hoje para descrever a grandeza do Deus a quem você confessa como seu Senhor e Salvador? Não somente isso, mas na primeira parte do Salmo de 1 a 6, assim como existem 9 adjetivos descrevendo quem Deus é, existem também 9 ações divinas. Ele fala, ele convoca, ele vem, ele faz barulho com a sua vinda, ele devora, ele causa tormenta, ele intima, ele ordena e ele julga. Esse é o Deus a quem nós somos convidados a adorar. E no verso então 7 em diante até o verso 15, aquilo que o Senhor possui, e ele é aquele que, mesmo que tivesse num estado de fome, jamais lhes diria coisa alguma, no sentido de eu jamais dependeria. Verso 7, ouve, povo meu, e eu falarei, ouve, a Israel, e eu te protestarei. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois os teus holocaustos estão de contínuo perante mim. Da tua casa não aceitarei novilho nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes e tudo o que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te diria. Oh, bendito seja Deus. Quão extraordinária essa expressão. Absoluto Deus soberano. Pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus por sacrifícios ações de graças. E paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Aí está. Não é uma questão de obrigação, é uma questão de gratidão. Não é por força da lei, mas é um movimento da misericórdia de Deus e da graça do Senhor na alma. Sim, naquela época eles tinham que observar a lei porque eles estavam naquela dispensação, mas nós hoje não precisamos mais. Isto foi substituído, foi cumprido, melhor dizendo. Primeiro ele foi cumprido em Cristo e depois substituído em Cristo. No sangue de Cristo eu não preciso mais oferecer sacrifício algum. Eu faço do sangue dele o meu sacrifício e o sangue dele é suficiente de uma vez por todas, diz a palavra de Deus. E quão extraordinário saber o que ele possui e como ele atua em minha vida. E esse verso maravilhoso que diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse é um tempo de angústia em sua vida. Entregue o que você tem, que vem de Deus, aquilo que você é, que Deus te proporcionou, tudo é dele, tudo vem dele e tudo deve voltar para ele em glória. Então, se nós estamos passando por momentos de angústia e aflição, que nós clamemos a Deus em relacionamento íntimo e sincero e possamos então nos beneficiar deste Deus que responde a nossa petição em momentos de angústia, e quando obtivermos as respostas, que ele receba a adoração e a gratidão e assim seja glorificado. Mas os versos 16 ao verso 23, especialmente até o verso 22, descrevem uma outra realidade, aquilo que Deus fará, inicialmente com os ímpios e depois com os justos. Mas o ímpio diz Deus, mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitares os meus estatutos e em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti? Quando vês um ladrão,
tu te comprases nele e tens parte com os adúlteros. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Tu te sentas a falar contra teu irmão, difamas o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que na verdade eu era como tu, mas eu te arguirei e tudo te porei à vista. Considerai, pois, isto vós que vos esqueceis de Deus, para que eu não vos despedace sem que haja quem vos livre. Esse Deus que não precisa daquilo que eu tenho, esse Deus que não se deixa comprar, que não aceita propina, que não barganha com os seus filhos e filhas, este Deus que é íntegro, que julga e condena o ímpio, mas que julga e perdoa todos aqueles que reconhecem que são pecadores diante de sua santa e perfeita pessoa. Este é o Salmo de número 50, como falei, é um salmo, a meu ver, extraordinário, que fala sobre um Deus que se manifesta com uma voz poderosa, voz tão poderosa que consome tudo aquilo que está diante dele. O poderoso Senhor Deus fala e convoca a terra desde o nascer do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, Deus resplandece. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. E aqui eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre as palavras de Spurgeon acerca do verso 5. E nos comentários de Spurgeon acerca deste verso, Spurgeon faz em sua análise referência à graça separadora e à graça distintiva que Deus colocou sobre o seu povo. E Spurgeon diz: deixe que o meu povo, esparramado e por muito tempo exilado, o eleito povo, que eles saibam que agora a minha graça separadora, que um dia os santificou, os reunirá de uma vez por todas e para todo sempre. Aí está. Não importa onde estejamos, o que estejamos vivendo. O fato é que a graça separadora e a graça distintiva de Deus sobre os eleitos fará com que eles se reúnam novamente diante do trono e experimentem a misericórdia, a graça, a salvação abundante que há somente em Cristo. A palavra do Senhor diz, como mencionei anteriormente, que a voz dele é um fogo devorador. A voz do Senhor, ela traz tormenta a tudo aquilo que está ao seu redor. Mas para terminar, eu gostaria de deixá-los com algumas passagens. Eu não lerei todas elas agora, mas gostaria muito que você fizesse o esforço depois de ler essas passagens. Primeira, Isaías capítulo 53, verso 7. Depois, Mateus capítulo 26, verso 63. Mateus capítulo 27, de 12 a 14. Marcos 14, 6 e Marcos 14, 5. E para finalizar, eu gostaria de ler para vocês e com vocês a primeira epístola de Pedro, numa passagem que me desafia e me encoraja e me provoca a ser como o meu Senhor e Salvador. Lembre-se do ponto estabelecido anteriormente. A voz do Senhor no Salmo 50 é como um fogo devorador que traz tormenta ao seu redor. É uma voz que agita. Mas quando Cristo veio, por um período de tempo, ele teve que ficar calado. E a palavra do Senhor diz que nos lábios do servo sofredor Jesus Cristo não se fez ouvir barulho nenhum, no sentido de ele não reivindicou nada para si enquanto
encarnado até a morte e morte de cruz. Quando ele retornar, será diferente. Será como aquele que vem com uma espada saindo de sua boca, com uma espada afiada para julgar a terra. Quando ele voltar, ele se pronunciará de forma diferente. Mas houve um momento no período em que Cristo esteve na terra, em que não se ouviu sua voz no sentido de reivindicar, no sentido de reclamar. Ele ficou calado. E observe só o que diz 1 Pedro, capítulo 2. Eu citei o verso 23, mas vamos ao verso 22. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E o meu desejo para a minha vida e para a sua vida é que em Cristo e auxiliados pelo Espírito Santo nós tenhamos condições de olharmos para Cristo e entendermos que no silêncio dele nós encontramos a salvação e que na palavra dele nós encontramos vida eterna, e que para este fim de desfrutarmos de quem ele é, daquilo que ele possui e aquilo que ele fará, tanto com ímpios quanto com os remidos, que nós desfrutemos de tudo isto e que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém? E até a próxima.